Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu recebo hoje aqui no meu canal o pastor Tassos Licurgo. Vou te falar quem ele é, eu vou ler aqui para você o currículo dele. Esse podcast aqui vai ser uma bênção na sua vida, preste bem atenção. Olha só, Tassos Licurgo é advogado, também é professor titular do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pensa aí na responsabilidade do homem, atuando na graduação, assim como no programa de pós-graduação em design dessa universidade. Lecionou em várias outras universidades no Brasil e no exterior, tais como Oral Roberts University, certo? A RBT College, na Guatemala e na Universidade Regional de Cariri, Urca, Brasil. É fundador-presidente do Defesa da Fé, a igreja, né, pastor? É a igreja, Natal. E aí, pastor Tassos, como é que tá? Rapaz, estou bem, viu? Prazer te receber aqui no canal. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Grande pastor Wagner, um homem que tem uma louca como essa aí, não pode ser. Me conta aí um pouquinho como você começou na caminhada com Cristo, como que chegou, que você está fazendo hoje, né? Rapaz, eu fui muito tempo ateu. Eu antigamente dizia assim, a maior parte da minha vida eu fui ateu. Aí eu estou envelhecendo, eu tenho que fazer os cálculos para saber se a maior parte eu já... Já superou. Já superou, né? Mas hoje está menos metade da vida assim, eu fui ateu. E como que ateu, quais eram os motivos desse ateísmo? Existem dois tipos de ateísmo. Existe o ateísmo por razões morais e existe o ateísmo por razões intelectuais. O ateu por razões morais é aquele que de fato não quer o cristianismo, não porque não está convencido de que é a verdade, mas sim porque ele não quer uma visão de mundo a qual ele tem de responder. Ele quer viver a vida, os desmandos da vida, sem algo para o qual tem de responder. Sim. Eu não era esse aí, eu era ateu por razões intelectuais. Eu não tinha nada contra crente, mas eu achava que a visão de mundo cristã não era verdadeira. E como foi que começou a mudar isso? Teve uma situação do que diz respeito à questão intelectual que chegou às minhas mãos um livro, o livro de C.S. Lewis, chamado Cristianismo Puro e Simples, Mere Christianity. Rapaz, quando eu peguei aquele livro ali, eu fiquei muito impressionado com a delicadeza do argumento, com a profundidade dos assuntos e a perspectiva que ele colocava. Um homem muito delicado na exposição das ideias. E foi? E foi uma abertura, foi um soco no estômago assim, e uma abertura, uma janela para toda uma literatura cristã de extrema qualidade. Você vê, né? Cortando o senhor, aqui nesse podcast vamos falar a respeito de ideologia, um pouco da estratégia ideológica, né? Para alcançar a mente das pessoas. Que eu venho falando aqui com vocês no canal, a respeito das crianças e muitas outras áreas, na igreja também. Um livro, bem escrito. Um crente escreveu um livro que chegou na mão de um ateu. E o Espírito Santo usou para mudar o coração dele. Continha ali a palavra de Deus. Isso. Né? Que tremendo é isso, o trabalhar de Deus, né? É muito impressionante. Aí, pelo intelecto, o que acontece é que nós limpamos os obstáculos intelectuais que separam o homem do evangelho. O intelecto não converte a pessoa, né? Sim. Quem converte é o Espírito de Deus, mas o intelecto ele destrói esses obstáculos intelectuais. Essas questões sobre Big Bang, confiabilidade da Bíblia, a evolução, quem foi Jesus Cristo, todas essas questões são superadas pelo intelecto. E a partir daí a gente percorre aquele caminho que não é tão distante, mas é o caminho mais importante que temos que percorrer, que é o caminho que separa o cérebro do coração. Olha. Como foi assim a hora que o coração, a hora que bateu no coração? Começou na mente, né? Você começou a ler ali, daqui a pouco foi a hora que chegou aqui. Eu cheguei a estar convencido do cristianismo, mas não era cristão. Estava até frequentando a igreja, tinha até sido batizado. Ateu? Ateu, assim. Não era... Tipo... Não é esse tipo da coisa. O cristão genuíno é aquele que é capaz de dizer, como Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Né? Esse é o cristão genuíno. Sim. Então, esse é o padrão. Esse é o padrão que as escrituras colocam. Sim, então eu vivi o cristianismo, mas mesmo nominal. Até que houve uma situação na minha vida que eu tive que me decidir. Eu tive uma filha que faleceu. Meu Deus. Foi. Aí no falecimento da minha filha, foi um momento que eu tive que me posicionar. Ou eu voltava a um ateísmo total, então eu
fazia... Como voltar desse caminho que você vai pisando e não tem... Pois é, então ali a minha vontade tinha que encontrar o meu intelecto, a minha constituição volitiva da vontade tinha que encontrar a minha constituição intelectual. Então naquele momento, de fato, eu me converto ao cristianismo e fico capaz de dizer como Paulo, viver é Cristo, Glória morrer a Deus. é lucro. Quantos anos atrás isso? Faz 21 anos aí. Glória a Deus. E aí você começou a caminhar, começou a estudar, começou a se preparar. Isso. Aí comecei a estudar, comecei a buscar respostas para as perguntas que tinha. Aí teve um fato interessante também, uma vez na universidade, um professor, depois de algum tempo, me chamou para participar de um programa que ele tinha de TV. O professor era ateu, inclusive. Programa sobre café, chamado Café Filosófico, na Universidade Federal. Uhum. Aí ele disse, qual é o tema que a gente pode debater na universidade? Eu disse, vamos debater assim, Deus existe? Aí ele topou, né? Aí aquele programa foi muito interessante porque demonstrou, e o programa inclusive ainda está disponível na internet aí. Olha. Eu tô até sem barba no programa, é a única coisa constrangedora lá. Aí nesse programa aí se demonstrou como o argumento para a existência de Deus é capaz de se sustentar mesmo nos ambientes mais hostis intelectualmente falando. Então, a partir daí, houve demandas de perguntas e problemas para que nós apresentássemos os argumentos apologéticos de defesa da fé. Uhum. E a coisa foi com muita tranquilidade se desenvolvendo. Que legal. E hoje, como eu conheci o pastor Tasso, vou contar para você que está em casa aí, foi uma indicação do pastor César Cavalcante, né? Falou assim, olha o que esse cara fala a respeito do que está acontecendo hoje. Quando se fala de ideologia, quando se fala da realidade que a gente está enfrentando hoje, né? O pastor Tasso é um apologeta, alguém que está ali na linha de frente, né? Refutando todo o argumento que se levanta contra os princípios de Deus, né? Que vem muitas vezes disfarçado, escondidinho num filme bonitinho, num presentinho, em um vídeo que, né, alguma coisa que vem pela arte, né? E assim eu conheci o teu trabalho. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, sobre a arte, né, e a sedução. Quando o cristão acaba entrando numa que ele nem vê, quando ele vê, ele já está. Pois é, para que nós entendamos isso, é preciso que antes fique claro que o comunismo ele não mais tem como seu ambiente de ação o campo da economia. Certo. Isso está superado. Nem revolução armada. Não, o que Marx queria, ou ele previu, ou ele estabeleceu como uma ciência, foi a ideia de que a sociedade tinha uma organização feudal, depois passaria por tensões e conflitos internos até gerar uma revolução burguesa. Então nós teríamos o capitalismo, e o capitalismo passaria por tensões internas e mais revoluções, até a revolução operária, e nós teríamos o comunismo. Só que esse processo que ele previu não funcionou. Não funcionou. Então pensadores posteriores a ele, como Antônio Gramsci, principalmente, que estava inclusive preso lá sob o regime de Mussolini, disse assim, olha... Escreveu na cadeia, né? Cartas do Cárcere. O Gramsci disse assim, ei pessoal, não é atuar na economia não, as leis da economia são indomáveis, vamos atuar na ideologia. Então o ataque do comunismo é na ideologia, e os campos ideológicos mais férteis para serem atacados são o da cultura e o da educação. Perfeito. É por isso que a arte hoje é fortemente atacada. Pastor, a arte de Deus é a arte boa, bela e verdadeira. Sim. Deus, quando cria o mar, ele olha para o mar e não diz assim, isso é belo. Ele diz, isso é bom. Porque o elemento ético do que é bom, o elemento estético do que é belo e o elemento metafísico do que é verdadeiro são indissociáveis na lógica de Deus. Então, a arte de Deus é a boa, bela e verdadeira. E o que as ideologias comunistas propõem é a arte que é o contrário disso. É a má, falsa e feia. Então, é preciso que atuemos na cultura. A igreja não pode abrir mão disso.
para que o terreno cultural, uma vez reestabelecido, nós tenhamos todas as demais demandas aceitas, Certo. porque já foram aceitas pela cultura. Como que é o atuar na cultura? O que que isso significa para a igreja contemporânea? Eu estou... O que o pastor que está lá assistindo agora, aquele tem uma igreja com 20 pessoas, ou tem com 500, ou tem com 1000, o que que é o atuar na cultura na prática? Nós estamos lá na igreja em que eu sirvo, por exemplo, fazendo um festival, promovendo um festival chamado Umbuzeiro Fest, um festival de música e arte boa, bela e verdadeira. A igreja tem que se envolver na produção cultural, na literatura, na música, nas artes visuais. Agora, um bom quadro cristão não é aquele quadro que simplesmente retrata uma passagem bíblica, por exemplo. Pode ser, mas não é apenas isso. É um quadro que retrata o amor da filha pela mãe, um quadro que retrata a família, o casamento. Então, isso que a igreja tem de promover. A igreja muitas vezes aceita a música, né? Mas é um pouco hostil a outras manifestações artísticas. Então seria reforçar valores primordiais? Valores bons, belos e verdadeiros. Amor entre a mãe e os filhos, fidelidade, bondade, honra. Isso mesmo. Através de teatro, música. Isso mesmo. Pode falar, pastor. Isso mesmo. Você incentivar a arte de qualidade, a arte boa, a arte bela, a arte verdadeira, a expressão artística genuína, que expressa a beleza. A fonte da beleza é Deus. A fonte da bondade é Deus. A fonte da verdade é Deus. Sim. Jesus de Nazaré, no Evangelho de João, capítulo 14, e verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a verdade no cristianismo é mais do que um conceito, é uma pessoa. Sim. Então, quando buscamos a arte verdadeira, estamos enaltecendo aquele que está no centro de nossa fé, que é o Deus encarnado, Jesus de Nazaré. Sim. Então, é por isso que a igreja não pode estar dissociada do empenho em defender e promover a bondade, a beleza e a verdade. Perfeito. Agora tem uma coisa, né, que o senhor está falando e a gente acaba lembrando, né, sobre o relativismo, né? Às vezes se pensa que faz, mas não faz direito. Aquela questão da meia-verdade, né? A igreja que acha que está atuando, o pior é isso, eu acho. A igreja acreditar que está fazendo algo, trazendo um princípio, mas está em cima do muro. E o muro é do diabo, né? Ali não é lugar para a gente, tem que estar de algum lado. Então, assim, essa questão do relativismo, atitudes que muitos têm, que acham que isso está sendo bom, mas na verdade não tá corroborando, não está trazendo crescimento, fortalecendo as bases. Onde o senhor acha que está esse calcanhar de Aquiles aí? O relativismo está na base de todas as ideologias comunistas, todas elas. O feminismo, o LGBTismo, o negrismo, a teoria crítica racial, o abortismo, o antinatalismo, o antipatriarcalismo, o veganismo. Todas essas ideologias têm por base a perspectiva de que não há uma verdade a ser buscada e que a verdade pode ser, seja lá o que você quiser. É a ideia de que, seja lá o que você deseje, aquilo é verdade. É a ideia de que os seus desejos, vontades e quereres são a fonte onde você vai buscar o que é verdadeiro. Essa proposta, na realidade, é antiga, né? Ela já foi feita pela serpente ao casal. Não é? Quando a serpente chega e diz assim, ó, não basta a vocês serem feitos à imagem e semelhança de Deus. A proposta era, você pode ser como Deus. Conhecedor de quê? Do bem e do mal. Sim. A fonte da sua moralidade pode ser você, não precisa ser Deus. Então, se você é a fonte da sua moralidade, o que é bom é o que você quer, é o que você deseja. Não é o que você vai buscar fora de si, em Deus, que é a fonte perfeita, mas é você, é relativa a você, é subjetiva.
Essa mesma proposta é que está sendo feita até hoje, está destruindo os nossos jovens, os nossos adolescentes, quando pessoas acham que seja lá o que ele queira, pode ser. Um exemplo claro disso é a ideologia de gênero, por exemplo, em que um homem que acha que é mulher passa por uma situação da sociedade incentivar esta ideia e ele se submete a procedimentos como tratamento hormonal, intervenção cirúrgica e, ao final, se torna nada mais do que um homem efeminado. E não se torna uma mulher. E quando descobre isso, tem que se expor a uma das situações mais perversas que pode haver. É aquela de achar que aquilo daria solução às suas angústias e, ao final, ver que nada aconteceu. Não adiantou para nada. Não é por acaso que mais de 50% dos adolescentes que se submetem à chamada cirurgia de ressignificação de gênero cometem suicídio. Isso é um número maior do que Auschwitz. Meu Deus. Auschwitz. Como é que nós temos um procedimento médico em que mais de 50% das pessoas se suicidam e as pessoas continuam aceitando esse procedimento? Não é impressionante? Como a igreja tolera isso? Como? A gente tolera demais isso. Vamos lá, vamos para o começo. A criança. Começou lá o professor falar besteira na cabeça dela. Conheço um caso de uma criança, né, amiga do meu filho, que a professora começou a falar aquelas besteiras, colocou o verme na cabeça da criança, a criança começou a ter um outro comportamento. Como é que o pai faz, a mãe? Qual o caminho para começar ali a tirar essa guerra aí? Pastor, hoje nós temos a impressionante instituição da escola que não serve para ensinar ninguém a ler. É verdade. Criamos uma instituição nova, a escola que não ensina ninguém a ler. Aí as crianças vão para aquelas escolas e ficam lá sem saber nada. Eu tenho até dito aí, porque eu, quando aprendi a ler, seu caso, imagino que tenha sido o mesmo, nós aprendemos pelo método silábico de alfabetização, né? C-A-K, V-A, vá, L-O-Ló, cavalo, não é isso? A criança hoje não. É colocada a palavra inteira na frente dela e ela fica olhando, espremendo a testa, os olhos para aquele negócio, para identificar o que é, como se fosse aquela linguagem, aqueles hieroglifos da Suméria, não sabe nem o que é aquilo e não aprende a ler. E no final, um bocado de criança que não sabe ler, e em vez das pessoas pensarem e chegarem à conclusão que aquele método perverso, comunista de Paulo Freire não funciona, o que as pessoas fazem é colocar a culpa na própria criança. É por isso que hoje, dislalia, desortografia, verdade, descalculia, TDAH, as crianças estão sendo diagnosticadas do que você quiser. É um cardápio que abre assim e escolhe um diagnóstico para a criança. Quando o problema está no método, que não funciona. Então, o que a escola está fazendo hoje, e isso é fruto do freirismo, é tentar incutir na cabeça da criança valores morais e estéticos em vez de incutir na cabeça da criança conhecimento. Você que é pai, preste bem atenção. A pior instituição do mundo para educar se chama escola. A escola não serve para educar seu filho. A escola serve para ensinar. Nem está querendo fazer mais, né? Mas educar não serve. Quem educa é o pai e a mãe. Não terceirize o seu papel. A escola não é para dizer o que é bom e o que é ruim para o seu filho. A escola não é para formar cidadão. A escola não é para dizer o que é belo, o que não é belo. A escola não é para falar sobre ideologias comunistas, feministas, LGBTistas, nada disso. A escola é para ensinar matemática, química, história, essas coisas. Sim. O que nem está fazendo. Agora... Olha, me desculpe interrompê-lo. Eu só quero dizer uma coisa aqui. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um programa de doutorado em matemática. E uma das linhas de pesquisa desse programa se chama Mathematic-Queer. Até... olha, não tá de brincadeira. Pois é, parece, né? Antes fosse... Gostaria muito que fosse uma pilhéria, uma anedota, uma piada, mas é a expressão mais genuína da realidade. Mathematic-Queer. Ou seja, qual é a gravidade disso?
Nós estamos agora contaminando até as disciplinas que são de linguagem rigorosa, como é a matemática. Não estamos falando mais só de humanidades, não. Agora até de matemática. 2 mais 2 são 4, independente se o caba é homossexual, heterossexual, ou seja lá... É a lógica. É a lógica. Mas não. Vai se incutir agora que até elementos de sexualidade, de comportamento, são correlacionados a essas disciplinas como matemática. Que loucura. E o pior que eu fui ler, né? A descrição da linha de pesquisa. E tem a ver a descrição da linha de pesquisa com as crianças do infantis, do magistério infantil, do ensino fundamental, etc, etc. Então, é uma coisa terrível. E tem métodos. Existem técnicas de manipulação psicológica e lavagem cerebral que são aplicadas nas crianças na sala de aula. Tem um livro muito bom sobre isso, que você não vai ler em universidade nenhuma, que se chama Maquiavel Pedagogo, escrito por Pascal Bernardin. É um livro escrito em francês, mas tem a tradução para o português. Lá estão registradas várias técnicas de manipulação psicológica e lavagem cerebral. Eu até estou escrevendo um livro sobre isso, já está com a editora, sobre esse assunto também. São técnicas para manipular e controlar a sua criança. Eu posso dizer alguma bem simples assim, ó. Manda aí. Olha, veja que negócio interessante que às vezes as pessoas não pensam. Se tiver aí dúvida, pode falar, né? Esses aí, né? Ó, vou dizer um negócio aqui. Você veja bem. A criança aprende na escola que casamento é algo diferente da união do homem com a mulher no matrimônio. Uhum. Pronto, aprende isso na escola. Aí em casa o pai diz, não, meu filho, casamento entre um homem e uma mulher. Não era para estar aprendendo isso na escola, né? Quem deve ensinar sobre isso é o pai. Exatamente. Tem nada a ver a escola falar sobre isso. Mas o problema é que a avaliação que a criança vai fazer vai perguntar exatamente isso. O que é o casamento? Como a prova ali vai perguntar. A prova. Chama prova, né? Sim. A avaliação. Como é o casamento? Aí o pai chega para o seu filho, às vezes o pai cristão mesmo, chega para o filho e diz assim, meu filhinho, você sabe que isso aí não é o certo, mas na prova, responde o errado. Responda o errado para você tirar a nota boa. Quando o pai faz isso, está induzindo a criança a ter um comportamento dissonante com o que ela sabe que é certo. Isso cria na cabeça da criança o que a psicologia chama de dissonância cognitiva, que é uma tensão interna que não continua assim. Essa tensão é internamente resolvida. E é resolvida como? O padrão de moralidade da criança é deslocado, mudado para dar sustentação à forma como ela está sendo induzida a agir. Então, pais... sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Pode o sangue dar na canela, pode chover canivete, pode acontecer o que for. É sim, sim, não, não. Verdade é o que é a verdade, não relativize a verdade. E você diga para o seu filho assim, meu filho, você marca o que você sabe que é certo. Se você tirar 0, quando você chegar em casa... O que eu vou fazer com você é uma celebração. Vamos fazer um churrasco. Churrasco. E se o menino quiser doce, também pode nesse momento. né? Brigadeiro, faz pizza, uma comemoração. Isso que você está falando é muito sério, porque isso acontece com 90%. Para não falar 99%, 90% das pessoas responde isso aqui mesmo, porque eles querem ver isso aqui. Cara, você está destruindo, né, a moralidade do teu filho, o padrão de moralidade dele. Exato. Você está abrindo uma brecha ali para que, de fato, ele não siga o caminho que deve andar. Não é verdade? É verdade. Então, assim, o que os pais têm que fazer é se posicionar, né? Os pais têm que abraçar mesmo o filho, né, com a verdade e a verdade até o fim. Ensinar isso não é verdade. É uma razão muito simples, um argumento muito simples para isso. Em João 14,6, como eu falei, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Negar a verdade para o cristão é negar a Cristo. É verdade. Cristo não é aquele unicamente que fala a verdade. Ele é ele mesmo a verdade. Ele diz, eu sou aletheia, em grego, caminho, verdade e vida. Caminho, rhodes, vida, zoe e verdade é aletheia. É o termo utilizado por toda a tradição grega, toda a filosofia grega que se debruça sobre o conceito do que é aletheia,
fica estupefata, impressionada, boquiaberta, quando vê a biografia de Jesus de Nazaré pela pena do apóstolo João, quando ele diz que esse conceito sobre o qual a sociedade grega se debruçou por séculos é, na realidade, uma pessoa, o Deus encarnado. Meu Deus. Glória a Deus. Palmas para Jesus aí, vamos. Jesus. É maravilhoso. Palmas para a verdade. Palmas para a verdade. Jesus. Glória a Deus, é isso mesmo, é isso mesmo. Essa ideologia, ela vem muito na cultura, no caso assim, no que se consome hoje. Isso. Né? Vem no filme, vem na música, vem até no lanche. Né? Esses dias eu vi no Burger King lá umas coisas que, meu Deus do céu. Pastor, aí, isso eu não estou falando de dia a dia, de música, né, de onde o pai tem que... Porque o pai está trabalhando, a mãe também está limpando a casa, está estressada ali, não é? Onde que o pai tem que se ligar, onde a mãe tem que se ligar, onde eles têm que, assim, não, fica esperto com isso. Os princípios para impedir que coisas ruins entrem na mente da sua criança. Ótimo. Antes de responder, eu vou dizer uma coisa. Essas coisas vêm na cultura, mas não são da cultura genuinamente brasileira. O Brasil real, o Brasil profundo, o Brasil verdadeiro não tem nada disso. Vá lá no sertão do Nordeste falar com o nordestino. Vá onde eu estava depois da floresta amazônica, na fronteira com a Colômbia e o Peru, falar com isso aí. Vá aqui no interior do estado de São Paulo, falar com uma pessoa genuinamente paulista. Vá falar com qualquer pessoa genuinamente brasileira, que ela não vai achar que um homem pode ser uma mulher. Ela não vai achar nada. Não existe. Isso não existe. Esses são elementos culturais que são importados. Nós estamos diante de uma neocolonização ideológica, fruto de um avanço do comunismo ideológico que tem por fim descristianizar o Ocidente. Quero deixar bastante claro. Isso é uma ação de colonização ideológica. Isso não é proveniente de nós mesmos. O racismo não é proveniente de nós mesmos. O negrismo não é proveniente de nós mesmos. O Brasil não tem racismo estrutural. Isso é tudo uma imposição ideológica. Dito isso, e a gente pode mais aprofundar essa questão, um pouco mais caso o senhor deseje, mas dito isso, o que é que os pais têm que fazer? Os pais têm que assumir o papel de educar seus filhos. Não pode terceirizar a educação dos seus filhos. Os pais não podem esperar que a escola faça o papel que cabe a eles. Dá um exemplo claro, prático. Minha filha, por exemplo, eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte, no momento. O ano passado estava em Brasília, morando em Brasília. Minha filha estudava lá numa escola cristã muito boa. Eu vou até dizer o nome da escola, porque toda escola acontece isso, que é a escola Mackenzie, lá em Brasília. Escola cristã. Cristã, escola boa. O que eu vou falar não é da escola, é do grupo de pais da sala dela. O grupo de pais da sala dela se reuniu e disseram assim, não, vamos falar com a escola para que contrate especialistas para darem palestras sobre, por exemplo, sexualidade, isso, aquilo, outro. Não é isso. Não terceirize seu papel, pai e mãe. Sexualidade é com o pai e com a mãe. Com o pai e com a mãe. Isso é que o pai tem que ensinar. Quer chamar uma especialista para falar sobre esse assunto na escola? Isso não cabe à escola. Não cabe à escola. Nem à igreja. Nem à igreja. A igreja... Ao pai e à mãe. Ao pai e à mãe. A igreja pode atuar na omissão do pai e da mãe mais facilmente do que a escola. Por quê? Porque o pai e a mãe escolheram a visão de mundo a ser ensinada na igreja genuinamente bíblica. Agora, a escola é obrigada, mesmo as cristãs, se não tiver pulso e determinação, elas acabam seguindo a cartilha comunista do MEC da Unesco. Meu Deus, cara. Meu Deus, isso é tão sério, gente. Isso é tão sério que o pastor está falando aqui. Aconselho você a voltar, rever, absorver bem, levantar o questionamento. Não olhe esse podcast aqui e depois falar, foi só um vídeo que eu assisti. Não é um vídeo, é um vídeo que vai te ensinar para abrir a tua mente mesmo. Porque essa geração está totalmente destruída. Não está amarrado, em nome de Jesus. Está destruída não. Estão tentando destruir essa geração, né, incutando na mente deles todo tipo de lixo intelectual, né, e isso está atingindo todo mundo. Estão derramando de fato um balde
de lixo na cabeça das pessoas. E vocês estão vendo isso, nós estamos vendo isso. Isso aí. Dia a dia. Você anda na rua, você vê gente de todo jeito esquisito. Você vê gente presa em coisas que aquilo não veio delas, aquilo foi colocado nelas. Isso mesmo. Né? Então, assim, olhe bem para os seus filhos, olhe bem para a tua família, olhe bem para a tua igreja, né? Você que é pastor, está assistindo, faça ali um filtro, fale sobre o assunto na igreja, pastor. Como é que a igreja lida com... O pastor agora quer começar algo, ele quer identificar aqui na igreja se tem verme na cabeça dos irmãos aqui. Eu me refiro ao verme comunista da ideia, da ideologia. O que ele tem que fazer? Primeiro tem que identificar se há na liderança qualquer pessoa que defenda as ideologias destrutivas do cristão. O comunismo é oposto ao cristianismo. O inimigo do comunismo não é o capitalismo. O inimigo do comunismo é o cristianismo. Exatamente. Seria o capitalismo se o campo de ação fosse a economia. Como não é mais, é a ideologia, o inimigo é o cristianismo. Então as igrejas têm de identificar se há qualquer ensino com base em quaisquer das ideologias comunistas, como, por exemplo, feminismo, LGBTismo, negrismo, teoria crítica racial. Qualquer uma dessas áreas são destrutivas. Agora, deixando bastante claro, eu não estou falando das pessoas. Uhum. O negro é vítima do negrismo. O branco é vítima da teoria crítica racial. O índio é vítima do indigenismo. A mulher é vítima do feminismo. O homossexual é vítima do LGBTismo. Uhum. Quando nós combatemos, por exemplo, o LGBTismo, nós estamos nos posicionando pela libertação do homossexual, do movimento LGBTista. Quando nós nos posicionamos contra o negrismo, estamos libertando o negro, a favor da libertação do negro, do movimento ideológico do negrismo. Como é que isso funciona? Isso funciona porque a intelectualidade comunista descobriu que uma das formas principais de dominar o pensamento das pessoas era por meio da linguagem. Uhum. Isso se dá no movimento chamado em Gramsci, já há algo disso, mas depois com a escola de Frankfurt. Então nós temos agora ações por meio da linguagem para dominar o pensamento dos outros. Eu vi um podcast, até comentei em algum lugar, que havia 2 negros e um branco. E o negro disse alguma coisa lá e o outro rebateu o outro negro dizendo assim: ei, rapaz, essa opinião aí não é opinião de pretão, não. Como se a cor da pele tivesse alguma relevância para a opinião que alguém vai ter sobre alguma coisa. Não tem nenhuma importância a cor da pele. Mas o negrismo coloca na cabeça do negro que é por ele ser negro, ele tem que assumir uma pauta ideológica específica. Então, a linguagem, até que ele usa, é uma linguagem que vai ser dada pelo negrismo. Isso acontece muito nas músicas de rap. Pois é. Os caras põem muito essa questão da pele, da cor, de onde você nasceu. Né? Pois é. Porque a linguagem determina o pensamento. Da maneira que você fala, você pensa. E da maneira que você pensa, você age. É por isso que a linguagem hoje está sendo tão afetada. Tem palavras hoje, pastor, que você não pode usar. Não pode usar palavra hoje. Esclarecer está sendo considerado uma palavra racista. É engraçado. Esclarecer. É esclarecer. Judiar, porque remete a judeu. Está dizendo que é... Você diz nega maluca, aquele doce. Não pode dizer nega maluca. É. Ovelha negra, não pode dizer que é ovelha negra. Aí eu tenho até feito uma pergunta sobre esse negócio de ovelha negra, que é a seguinte: se um casal de ovelhas negras tiver 4 ovelhinhas e das 4, 3 ovelhinhas forem negras e uma só for branca, eu não posso dizer que a ovelha branca é a ovelha negra da família? Como é que faz aí? Não pode usar. Então, assim, o controle da linguagem é determinante para o controle do pensamento. Aí vai mais uma coisa importante para os pais. Não permita que ninguém controle a sua linguagem e muito menos os seus filhos. Não abra mão da sua autonomia linguística. Porque se você abrir mão da sua autonomia linguística, você está abrindo mão da sua autonomia de pensamento. Uhum. Olha, o ano passado eu fui representando o Brasil na CPLP,
que é a reunião dos países de língua portuguesa. São 9 países de língua portuguesa. Foi em Angola, que é a atual capital da CPLP. Essa comunidade da CPLP, a cada momento, está querendo fazer reformas da língua. Quer mudar uma coisa, muda o hífen, muda não sei o quê. Para quê? Quando tiraram o trema, eu fiquei assim absolutamente chateado. Quase que eu fazia uma passeata na universidade pela volta do trema. Conclamei o povo, não foi ninguém, só eu sozinho. Por que que fazem isso? Essas reformas ortográficas sem a menor finalidade, sem o menor sentido. Por quê? Porque a geração nova, quando pega um livro antigo, da tradição, escrito de outra forma, automaticamente olha para aquilo como um livro ultrapassado, obsoleto. Porque a linguagem é assim. Então, o comunismo, ele age em todas as frentes. Ele age em todas as frentes. Então, assim, quero combater o comunismo. Não é só essa questão ali da... Não vou usar roupa vermelha. A gente que acha que é isso aí. Não, você tá de vermelho aí, então você... Não, tá muito além disso. Muito além disso. Eles estão em lugares que você nem imagina. Igual... Aqui, ó, o banco aqui, ó, vou abrir o aplicativo aqui, tá cheio de lacração no aplicativo do banco. Antes de abrir, você vê a imagem ali colorida, você vê gente que tem como é que fala? Um gênero, agindo de outro jeito. Na foto aqui do banco, na hora de abrir, todo dia eu vejo. Então, assim, eles estão em lugares que você não imagina. Isso. E onde isso está na igreja, dentro da igreja? Quais são as áreas que estão? Qual tipo de atitude se tem hoje na igreja que o senhor conhece, que é fruto do comunismo? O grande câncer na igreja evangélica se chama teologia da missão integral. E na igreja católica, teologia da libertação. São vieses comunistas que fazem com que a igreja passe a se transformar em uma ONG. Jesus Cristo é tirado do lugar e no lugar de Jesus Cristo é colocada a cesta básica. Eu não sou contra a cesta básica. Eu não sou contra a assistência, nada disso. Mas o fim da igreja não é assistência social, não é a cesta básica. Essas coisas são o meio para se proclamar a palavra da salvação. Exatamente. Que é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a igreja passa a achar que não é mais a proclamadora da verdade em um mundo de mentiras, a proclamadora da esperança em um mundo desesperado, a proclamadora da saída para os lugares em que as pessoas não veem mais soluções, ela passa a ser considerada uma simples ONG e a partir daí já é um braço do comunismo. E essa ideia, ela se permeia em todos os ministérios. Qual é o mais perigoso dentro da igreja? Ministério infantil. O ministério infantil tem sido ferozmente atacado. Ferozmente atacado. Porque as crianças são indefesas. Então, pastores, tenham cuidado com seus professores infantis. Qual a visão de mundo que eles têm. Tenham cuidado. Não existe cristão comunista. Não existe. É a mesma coisa de existir judeu nazista. Não existe. É uma contradição em termos. Se alguém é cristão, se alguém se diz cristão e comunista, ou não sabe o que é cristianismo, ou não sabe o que é comunismo, ou a única opção fora dessa é ele não saber o que é nenhum dos dois. Não existe outra opção. São incompatíveis entre si. Verdade, verdade. É até interessante você falar, porque lá no início, quando eu estudava, eu estava lá com meus 17 anos. Logo que eu conheci a Cristo foi ali com 17 anos. Eu era fã de Che Guevara. Mas me pergunte por quê. O que ele fez que você se tornou? Não, foi porque eu comecei a ver. Eu vi camiseta, eu vi professor falando, eu vi, eu queria a camiseta. Aí isso aconteceu tempos depois, graças ao bom Deus, né? Caiu o véu dos olhos, né? Eu estava numa marcha para Jesus no Embu das Artes, onde eu moro. E aí eu tô no meio da marcha ali, daqui a pouco o camarada com roupa de exército e com a boina escrito Che Guevara, crente, dando glória a Deus ainda. Eu falei, irmão, e essa boina aí, cara? Você sabe o que significa isso aí, essa estrelinha aí? Quem é esse cara? Esse cara aqui é um herói. Falou assim pra mim. Esse cara aqui, ele é uma bênção. Che Guevara, rapaz. Pois é.
Aí eu comecei a conversar com ele, até fiz uma foto e tal. O cara ficou bravo, né? Depois foi embora lá. Mas aquilo estava já impregnado dele muito mais do que o próprio evangelho. Né? A mente estava programada para ver aquilo como um herói mesmo. Você vê que situação, pastor? Pois e quantos estão assim hoje? Tem muita, e não é só, no caso dele era o Che Guevara, mas tem gente que está assim com pauta feminista, né? A mulher empoderada. Eu vi hoje uma mulher falando, pregando no altar, empoderamento, não sei o quê. Falei, cara, essa linguagem aí que você está falando, né? Essa linguagem não é comum na própria palavra, né? A mulher sim tem muito valor, a mulher tem o seu papel importantíssimo, não vivemos sem as mulheres, mas onde é que fica aí como é que entra agora um termo? Esse termo parece que vai trazendo a pessoa para aquele lado, né? Vai levando ela para uma aceitação. Igual a gente estava falando antes aqui do podcast sobre a questão da lei, né? De quando isso se torna uma realidade, primeiro na mente das pessoas para depois ser aprovada num parlamento. Fala um pouco sobre isso, pastor. Primeiramente, deixar claro que a mulher não gosta do feminismo. Quem gosta do feminismo é a feminista. O negro não gosta do negrismo. Quem gosta do negrismo é o negrista. O índio não gosta do indigenismo. O indigenismo escraviza o índio, quer mantê-lo na situação de pobreza. Quem gosta do indigenismo é o indigenista. O homossexual não gosta do LGBTismo. Quem gosta do LGBTismo é o LGBTista. O homossexual é escravizado. Eu sempre cito o caso do ex-deputado federal, hoje já falecido, o senhor Clodovil Hernandes, que tinha um pensamento independente e era fortemente atacado. Então, esses movimentos ideológicos, anticristãos, comunistas, todos levam a um só lugar, que é o afastamento da pessoa de Jesus Cristo. O veganismo, a mesma coisa. O antinatalismo, o abortismo, todos levam para o mesmo lugar, que é o afastamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para que isso ocorra, esses movimentos atuam no campo cultural. Porque, repito, a ação do comunismo não é mais no campo econômico, é no campo da ideologia, no campo ideológico. Então eles atuam na mudança cultural e educacional. E uma vez quando se consegue isso, todas as demais políticas públicas são facilmente aprovadas. A questão de implementação da ideia, por exemplo, de que há um racismo no Brasil, é claramente isso. Primeiro se permeou, se contaminou a cultura com essa ideia de que há racismo no Brasil, quando na realidade as evidências mostram que não há racismo estrutural. Podem haver racistas, pessoas doentes, como existem estupradores, como existem assassinos, como existe todo tipo. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Isso é uma doença. Sim. Mas o racismo estrutural no Brasil, as evidências dizem que não existe, pelo simples fato de que nós somos um povo miscigenado. Um povo racista não se miscigena, não se mistura. Isso é uma consequência óbvia, lógica do racismo. Os caras estão lá. Tem racismo estrutural. Tá ali falando isso o tempo todo e você tá aí recebendo na mente, teu filho tá recebendo. Daqui a pouco ele começa a ver. Né? Isso. Ele nega a realidade. Isso. Mesmo vendo ali um branco casado com uma negra e vice-versa, ele vai estar vendo racismo em todo lugar. Não precisa nem ver um branco casado com uma negra, basta olhar para a própria família. Eu nem conheço a sua família, mas já lhe digo que tem gente morena, na mais minha clara. Tem índio, tem tudo. Pronto, na minha também. Sabe por quê? Porque nós somos brasileiros. Brasileiros. Não é à toa que o passaporte brasileiro é o passaporte mais caro no mercado negro. Por quê? Porque você bota qualquer foto ali que passa. Verdade. Você bota a foto de um louro, de um japonês, de um negro, de um misturado, de um índio, pode dizer que é brasileiro. Então, nós somos um povo miscigenado, isso é prova que não há racismo. Eu tenho dito, quem é o presidente do Brasil em 1910? Nilo Peçanha. Era um negro o presidente do Brasil no início do século passado. Um negro, muito antes do que Obama. Quem é o patrono da literatura nacional? O negro Machado de Assis. Só tinha duas pessoas que eram chamadas de negro aqui, de rei aqui. Quem era? Rei Roberto Carlos e rei Pelé. O cara é rei Pelé. Então nós temos na literatura, na política, no esporte. Como é que nós somos racistas? Como é que nós somos racistas? Aí teve aquele caso, Deus está falando numa convenção de pastores. Não sei quantos pastores.
Aí um se levantou para falar e disse assim: pastor, eu queria dar a notícia que eu estou promovendo na minha igreja um curso antirracismo. Aí eu digo, tal. Aí eu cheguei e disse assim, então eu vou fazer uma pergunta aqui. O pastor levantando uma bandeira. Mas ele não sabe, talvez ele nem soubesse, porque ele é contaminado. Foi colocado nele aquilo. Talvez, eu prefiro pensar assim. Mas eu perguntei para todos os pastores lá, disse, olha, eu queria fazer uma pergunta honesta. Por favor, responda honestamente, a gente está aqui numa convenção de pastores, para a gente resolver aqui os problemas. Você já viu na sua igreja, eu perguntei, alguma situação de racismo? Não, fulano eu não quero no louvor não, porque fulano é japonês. Não. Você já viu isso? Fulano, nenhum pastor levantou a mão. Aí eu perguntei, então, que curso é esse? Qual é o conteúdo desse curso? Esse curso certamente é promovido por alguma organização comunista para dividir, transvestida de cristã. Sim. Para incutir na cabeça das pessoas uma divisão interna para destruir a igreja do Senhor. As Assembleias de Deus no Brasil, desde sempre tiveram negros em posição de destaque, mentores negros. A igreja cristã no Brasil é uma das instituições únicas, talvez, que você coloca uma pessoa pobre, às vezes até semi-analfabeta, você coloca no púlpito para pregar para o doutor sentado. Uhum. É a das únicas. E nós vamos dizer que há racismo nas igrejas? Mentira. Mentira. Não tem respaldo nas evidências. Só que o comunismo, pastor, ele não quer saber das evidências. Ele não quer. Ele acha que uma coisa é porque ele gostaria que fosse. Ele não faz a correspondência da ideia com a realidade. Ele não faz. Ele quer que a ideia subsista por si só, independentemente da ligação necessária que tem que ter com os fatos. O comunismo é uma coisa que vai comendo por dentro, né? De dentro para fora. Ele entra lá como uma sementinha, é um espião, né? E vai começando ali dentro a deteriorar, a apodrecer toda a estrutura, né? Isso mesmo. Então, assim, isso vem através da cultura, dos filmes, desse tipo de ideia, desse tipo de bandeira que se levanta e assim por diante. Da linguagem. Da linguagem. Principalmente por meio da linguagem. A linguagem é a ferramenta principal de controle do pensamento. Um exemplo, eu sou gordinho, você me chama de gordo. Ô gordo. Ô gordo, careca, barbudo. Vamos piorar, né? Né? Que tem um logo todo esquisito. Mas tem gente que não fala isso não, pastor. Não, fala não. Porque tem medo. Isso já seria um fruto dessa questão da linguagem hoje? Seria, com certeza. Tipo assim, tem cara que fala no altar, no microfone, já vi falar. Não pode falar isso porque isso dá problema. Lógico. Como é que você chama o surdo hoje? Você chama como? É surdo, deficiente auditivo, moco. Você sabe esse nome, moco? Não conhecia, não. No Nordeste é moco. Você chama como surdo hoje? O surdo hoje não quer nem ser considerado deficiente. Diz que é uma comunidade. Eu sou cego de um olho, né? Eu sou tecnicamente pessoa com deficiência. Aí você chamar de quê? Não pode chamar cego de olho, não? Caolho? Caolho, ceguinho. Vai chamar como? Como é que você vai chamar uma pessoa? Assim, todo mundo, e juntamente... Ou seja, se o cara pegar o microfone e falar assim, ó, tá aqui o pastor ceguinho. Pode ser uma falta de educação para o momento. Mas tem muita gente que não vai falar porque sabe que pode dar problema. Mas não é ferir minha dignidade. Não, é só uma... ferir. Não, exatamente. E isso vem também com a situação, sabe de quê? De que os homens estão absolutamente fragilizados. A desmasculinização do homem. Os homens hoje Fala sobre isso aí, isso é importantíssimo. Os homens hoje são tudo frouxo, tudo frouxo. Aí. Esses são frouxos aí não, né? Os homens são tudo frouxo. Como é biró que tá lá atrás? É frouxo? Não, né? É biró, não? Como é? Menor é frouxo? Não. Caba forte. Benê, gente boa. Tudo caba forte. Os homens hoje estão sendo absolutamente atacados. Olhe, na escola está sendo dada agora uma disciplina que tem por fim fazer a gestão socioemocional da criança.
Essas disciplinas de gestão socioemocional, que tem nome como projeto de vida, laboratório de vida, inteligência de vida, essas disciplinas têm acordos com organizações como, por exemplo, a chamada MEMO. MEMO, pastor, é homem ao contrário. É para mostrar que a masculinidade é tóxica. Eu fui pregar numa determinada igreja, num determinado estado. O pastor lá, um pastor auxiliar lá, chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor não acredita, lá em casa, quando aparece uma barata, eu me tranco no quarto para minha mulher matar. Como é que pode? Como é que pode isso? Onde é que está o papel que é dado ao homem? E você imagine como é que esses soldados de Cristo vão reagir às primeiras investidas às quais ele tem que se posicionar, contra as quais ele tem que posicionar. Para onde vai um exército de soldado tudo cambaleante sobre suas próprias pernas? Tudo frouxo. É o que está acontecendo. Então hoje é uma fragilidade muito grande. Parece um floquinho de neve. É a inversão de valores, né? Inversão de valores. Na minha época, a gente jogava futebol na rua. Na sua época também, eu acho. Sim. Chutava o dedão lá, fazia o quê? Tampão do dedo. Como é que fazia? Botava areia. É. Nós somos da época que o meteorito ardia, meu amigo. É. E hoje em dia não. Aí eu digo, o pai vai botar a criança para brincar de qualquer brinquedinho, a criança vai brincar nesses parques. Antigamente tinha aqueles negócios, aquelas escadas assim que a pessoa saía pendurada. Sim, sim. Hoje em dia uma criança corre para brincar naquele brinquedo, um menino corre para brincar naquele brinquedo, os pais correm. Não, meu filho, não, meu filho. O que pode acontecer com aquela criança ali? Os pais já correm ligando pro SAMU já. É, no máximo que pode acontecer com aquela criança ali é o quê? Quebrar uma perna, nada mais que isso. Aí você chega e fica todo mundo desesperado. Agora, sabe por que isso é importante? Porque qual é o ser humano que você está formando? É um ser humano que vai enfrentar os obstáculos, que vai enfrentar as dificuldades. Eu tenho dito nas igrejas, e digo lá na igreja onde eu sirvo como pastor, presta atenção, a vida é dura. E você tem que aprender que a vida é dura e se preparar para enfrentar a vida da forma que ela é. A vida é dura. Então seja homem para enfrentar a vida. A vida não vai ligar pro SAMU quando ele chorar. Os homens hoje não querem ter nem filho. Por quê? Porque são frouxos. Ai, meu Deus, vou gastar não sei quanto. E você não é homem pra quê? Você vai vai alugar um apartamentozinho pequenininho, vai criar um gato, castrar o gato, vai viver a vida toda, você e um gato castrado dentro do apartamento. Os homens não têm coragem, cara. Não tem coragem. Não tem mais homem. As mulheres falam, não tem mais homem na igreja, não tem homem pra... Tá difícil. Tá difícil, né, na igreja. Assim, é raríssimo encontrar alguém que é raiz mesmo. É. O negócio tá cada vez pior. Aí tem uns que botam uns cocó. É cocó que chama? Como é o nome daquele negócio na cabeça? Um coque. Um coque na cabeça. Se fosse pelo menos as irmãs das assembleias. Porque as irmãs têm os coques também, não tem? Mas é orando, né? É. Eu não sou contra botar o coque. Mas se botar o coque é pra orar, igual as irmãs que tem um coque, a irmã do coque. E as calças apertadas? Pega bode. Se fosse só apertada, mas são pega-bode também, pastor. Como assim pega-bode? Pega-bode, se você for correr atrás de um bode, tem que levantar as calças, não era de lama, né? Aí fica na metade da canela, né? As calças pega-bode, né? É verdade. É, apertadinho e pega-bode. Aqui é caça-rã. A deles são assim, não, deixa eu olhar aqui, ó. Nenhum tá com calça pega-bode, graças a Deus. Porque não, eu já vi uns caras aí com as calças, parece que o cara tá a vácuo, meu. É. O cara não consegue nem andar direito. Você vai falar que é mais confortável que uma calça um pouco mais larga? É. Mas assim... Tem gente assistindo e fala assim, nada a ver. Não, se você tá assistindo, irmão, e você tem uma calça dessa, troca essa calça. Compra uma calça de homem. A não ser que a pessoa é livre. Se a pessoa quiser ser outra coisa, ou ser não sei o que, ninguém é contra. Contra a pessoa ser o que quiser. Agora, se você acha que esse é um procedimento, um padrão da masculinidade cristã, isso não é. O problema não é quem está fora da igreja, mas se você acha que está ok na igreja ser assim, não é. Isso não é ok. Não é a questão da vestimenta em si, é o que ela representa. Se a criança olha para o pai e para a mãe e vê os dois com a mesma calça, pois é. Qual vai ser a diferenciação dela que ela vai ter Tipo assim, o pai está usando a calça igual que a mãe está usando. Pois é. Ou vice-versa. É. A mulher usando a calça de homem. Onde ela vai fazer diferenciação quando ela for Não, adulta? vai acabar chamando o pai de papi, fazer assim. Não, mas no futuro, quando ela for maior,
Ela já está crescendo num ambiente em que É. é relativizado aquilo ali. Não, essa calça serve tanto para homem quanto para mulher. Tem que ter uma diferença. A androginia na moda é intencional. Conte sobre isso. Fale sobre disso que o senhor está falando. Não existe mais moda masculina e feminina. Essa é a tendência. A moda andrógina. Não é o problema da pessoa vestir o que quiser, mas é o problema de atacar a masculinidade como um elemento tóxico. Não existe masculinidade tóxica. Não existe. Se um homem bate na mulher, isso não é masculinidade. Isso é crime. Masculinidade é proteger a família, assumir a liderança da família, proteger a sua mulher. Tem homem que está andando com a mulher, qualquer situação de perigo é capaz de o homem correr e deixar a mulher. O padrão bíblico de casamento para o homem é o homem ser capaz de morrer por sua família, morrer por sua esposa. Quantos homens hoje da igreja são capazes de morrer pela esposa? Quantos homens? Jesus de Nazaré compara ou usa o casamento para explicar o relacionamento dele com a igreja. Então, é um casamento. E o que foi que Jesus fez pela igreja? Morreu por ela. É isso que o homem tem que ser capaz de fazer por sua esposa. Esse é o padrão bíblico de casamento. E os homens estão sendo desmasculinizados de forma intencional. E os pais muitas vezes não veem isso. Isso tá entrando na igreja. Isso já entrou em Entrou. muitos. Pastores, às vezes. Entrou e tem gente que não consegue ver isso. Aí que tá o ponto, sabe? Identificar. Não consegue falar, não, isso daqui tá errado. Esse posicionamento, essa palavra, essa linguagem, sabe? Esse é o desafio. Tá tão impregnado que acho que esse é o grande desafio da igreja moderna agora, é fazer uma espécie de limpeza mesmo. Isso. Né? E o fato de ser assim é fruto da orientação da obra de Antônio Gramsci. É entregar um conteúdo com rótulo diferente. Exatamente. Agora, nós não somos ignorantes para não estudarmos e vermos as estratégias malignas do inimigo de nossas almas. As próprias escrituras dizem isso. Nós temos que ser perspicazes para vermos as estratégias sutis do inimigo de nossas almas. Tem um ditado italiano que diz assim: o diabo não é tão feio quanto lhe pintam. O diabo não aparece com um chifre, não, aparece como algo sedutor. O que nós estávamos conversando. Nós oramos muito pela igreja perseguida e devemos continuar orando. Mais cristãos foram mortos no século XX, em razão de sua fé, do que nos 19 outros séculos somados. E no século em que estamos hoje, isso continua da mesma forma. Uhum. Mas também devemos orar, além de orarmos pela igreja perseguida, devemos orar pela igreja seduzida. A igreja seduzida é um horror, porque dá falsa expectativa de que a pessoa estar na igreja é suficiente para a salvação. O fato de você estar na igreja não faz de você cristão, assim como o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro. Você é cristão ou não, dependendo do seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Aí muitas vezes uma igreja bota uma pessoa dentro dela, dando a falsa expectativa que está tudo bem, na realidade ela está descendo a suave ladeira que levará para o inferno. O apóstolo Paulo diz, tem situação que é melhor que o cara esteja no mundo do que numa igreja falsa. Por quê? Porque estando no mundo é mais provável que ele veja a absurdidade em que ele está inserido e volte-se para Jesus Cristo do que está enganado numa falsa igreja. Meu Deus. Pois é. O cara que fecha o olho e acorda no inferno. Pois é. E não sabe por que chegou ali. E as ladeiras para os escorregos e ladeiras para o inferno não são, muitas vezes são suaves, são sutis. É igual assim, na internet mesmo, muita gente, aparece ali um clipe agora da Luísa Sonza, né? Falaram tanto do clipe, que não sei o quê, que o lençol de vermelho tinha uma simbologia assim, 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 e fizeram aquele auê todo. Aí o cara fala assim, ó, eu não assisto Luísa Sonza, então significa que tô livre desse negócio. Cara, o filme, mano. A linguagem que teu filho aprende na escola. A professora lá na escola, que passa mais tempo com teu filho do que você mesmo.
Isso. Então o cara fala assim, não, esse clipe da Luísa Sons aí, cara, isso aqui... Não, cara, o diabo não tá anotando naquele clipe, não. Tá mais lá no bastidor onde você não tá percebendo. Quando entra ali um raciocínio tipo assim, ó, eu acho que divórcio não tem nada a ver, não. Quando isso começa a ser verdade para você. A criança aqui falou alguma coisa sobre... Não repreende a criança, não. Falou alguma coisa que você não consertou. Não repreende porque pode dar problema para mim. O conselho tutelar pode vir aqui. Já tem um medo sendo incutado nas pessoas para o pai e a mãe não se posicionar contra a criança, para corrigir mesmo. Então, isso acaba sendo gerado, é um trabalho de anos, gente, de formiguinha. Quando vai ver, você está preso sem estar com nenhuma algema no seu braço. Você está todo amarrado. Você não fala nada, você fala aquilo que querem ouvir, e aí já era. Entendeu? Então, o diabo está muito mais no lugar onde você nem imagina do que no lugar que você tem certeza de que está. É isso mesmo. É isso mesmo. São esses lugares sutis, perigosos, os lugares em que a pessoa é levada a fazer algo. Esse mesmo pai aí é o que está defendendo escola em tempo integral. Escola em tempo integral. Meu filho está estudando. Pois é. É o mesmo pai que está defendendo a escola em tempo integral, achando que na escola ele vai estar sendo lecionado das coisas que são corretas. Ele está sendo discipulado para o outro lado. Por outro lado, você tem que estar perto. O pai tem que estar perto. Então, escola integral é boa? Bom, você está dando mais tempo de doutrinação para aquelas pessoas que vão ter autoridade sobre seu filho. Agora é preciso saber qual é o conteúdo que está sendo ministrado lá. Então, assim, cabe ao pai educar. Às vezes o pessoal chega assim, mas pastor, eu não tenho tempo. A mãe chega, nem minha esposa tem tempo. O que é que o senhor acha? Eu digo, eu acho que depois você não pode reclamar. Pode reclamar. Você tem uma chance hoje. Você tem a chance hoje. Então não reclame. Não vá achar ruim depois. Pronto, não vai achar ruim. Você não tem tempo? Porque eu, se pudesse lhe dizer algo, eu diria, encontre tempo. Encontre tempo. Você não vai dizer assim, eu vou botar meu filho em cima da fogueira ali porque eu não tenho tempo. Você não diz. Vou botar meu filho, vou dar aqui 5 facas bem amoladas para o meu bebê brincar com essas facas porque eu não tenho tempo. A mesma coisa, se você expuser seu filho às garras destrutivas do comunismo ideológico, depois não reclame. Porque... Afinal de contas, nós vamos passar, né? Isso. E eles vão ficar aqui. Vão ficar. E o que eles vão ser lá na frente? Isso. Se a gente não cuidar agora, ensinar o filho no caminho que deve andar. É isso mesmo. Isso é muito mais do que você... o ensino, né? Tem que ser muito mais incisivo do que você está imaginando. Senta aqui, menino do meu lado, vamos orar aqui ajoelhado, não sei o que lá. Não, você tem que perguntar. Chegou da escola, eu faço isso. O Azaf chega, o que você escutou hoje lá? Me conta tudo. Pois é. O Davi que está aqui comigo, a mesma coisa, me conta tudo. O Davi, toda aula é uma porcaria. Pois é. Toda aula tem o maldito marxismo cultural. Na aula de matemática, na aula de física, na aula de biologia, em todas as aulas. Fala, mas você está aprendendo o que nessa escola aí? Pois é. Né? E eu falo para ele, me chega aqui em casa e me fala de uma briga lá, de uma discussão que você teve na escola, porque eu quero você batendo de frente. Agora tem pai que não tá nem aí, nem por maldade, pelo cansaço do dia a dia mesmo. Mas o seu filho, a personalidade dele está sendo montada, está sendo moldada. Tem pais hoje que estão desesperados atrás de um diagnóstico para o filho, para amenizar a própria culpa. Eu nunca vi tanto filho de crente, eu ando por aí, tanto crente velho falando assim, puxa, meu filho foi para aquele lado. Eu não sei onde eu errei. Pois é. Não sei o que aconteceu. Estou só orando agora. É isso. Certeza que isso não começou de um ano para cá, não. Isso aqui veio lá de trás. O fruto está amadurecendo agora. Isso aí. Agora, dito isso, nós temos que colocar também o seguinte. A obrigação do pai é uma obrigação de meio. Em outras palavras, é de fazer o melhor que estiver ao seu alcance. No final das contas, os filhos, assim como os pais, todos têm livre-arbítrio. Sim. Vão tomar suas decisões. A gente não quer levar uma palavra de culpa, de condenação. Sim.
No final das contas, os filhos têm livre-arbítrio, mas você, pai, é chamado, porque Deus confia a você, aqueles seres humanos, para que você faça o melhor que você puder por eles, relembrando o quão bom Jesus é, o quão bom Deus é, o quão fiel Deus tem sido. É por isso que tem a oração de agradecimento. Oração de agradecimento não é porque Deus é carente, não. Deus é autossuficiente. Deus, quando aparece a Moisés, após 400 anos de silêncio, aparece numa sarça ardente, um arbusto flamejante, mas aquela chama não consumia a sarça. Isso chamou a atenção de Moisés. Por quê? Porque a chama que representa Deus não precisa de nada para sua existência. Ela é autossuficiente. Ela é autossuficiente. Deus não precisa de nada para sua existência, para sua plenitude. A oração de agradecimento que temos que fazer é, acima de tudo, a orientação de Deus por cuidado para nós. Porque ao agradecer, nós trazemos à mente o quão bom Deus é, o quão fiel Deus é, o que Deus tem feito por nós. E isso fará com que estejamos com a nossa chama da fé cada vez mais acesa e passemos para o nosso filho o que deve ser feito. Perfeito. É isso mesmo. Pastor Tasso, foi um prazerzão. Prazer foi meu. Trazer você aqui no canal. Eu sei que eu vou gravar mais outros podcasts com o senhor, né? Obrigado por ter vindo, por ter aceitado esse convite aí. Deixa suas considerações finais aí. Deixa uma palavra aí que Deus colocar no teu coração. Tua câmera tá aqui, ó. E, gente, siga ele no Instagram, vai estar aqui embaixo, o Instagram do Pastor Tasso. As suas redes sociais vão estar aqui na descrição. E, ó, vamos para cima, porque a obra é grande. Tá contigo. Eu agradeço imensamente ao convite aqui que o pastor Wagner me fez. É uma honra para mim estar não só na sua presença, mas na presença da sua equipe internacional. A equipe é alto nível, não é? Eu estou assim realmente impressionado. Equipe, não é? Fantástica. Esses caras não existem. Não existe, né? São igual, tão bons que parece que não existem. E como recado, gostaria de conclamar, o que eu tenho feito recentemente, conclamar a igreja ao posicionamento contra o comunismo, contra as ideologias comunistas. A igreja tem que entender que é o ambiente mais forte, juntamente com a família, de resistência contra a última barreira contra o avanço das ideologias comunistas destrutivas anticristãs. A igreja do Senhor tem de se posicionar. Isso é um chamamento, um conclamento, um chamado para todo o povo de Deus. A 1 de Pedro 3,15 nos diz que devemos estar preparados para apresentar as razões da esperança que há em nós. Santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E a 1 de Pedro 3,16 diz, mas faça isso com mansidão, respeito e equilíbrio. Então nós somos chamados para apresentar a razão da nossa fé. Isso faz parte da nossa apologética cultural, isso faz parte da expressão da nossa teologia pública. Isso não é uma ação indevida da igreja, como alguns criticam, na política. Não. Isso é Não é tipo assim, Deus não precisa ser defendido. Não, isso é existe um mandamento nas escrituras para isso. A 1 de Pedro 3,15 é um mandamento para todo cristão. Nós cristãos somos, por excelência, necessariamente missionários. Porque não há razão para nós estarmos aqui na terra após a nossa conversão, até morrermos ou até o arrebatamento, senão a de proclamar o reino de Deus para o mundo perdido. Então, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não tem outra opção. Ou somos missionários ou somos impostores. Não estamos fazendo aquilo que nos é confiado por Deus. Portanto, a igreja tem de se posicionar, tem de deixar de fora e combater as ideologias comunistas que têm afastado e destruído nossos jovens. De cada 4 jovens, pastor, a estatística diz que cada 4 jovens cristãos, 3 abandonam o cristianismo nos últimos anos do ensino médio ou na universidade, por não saberem dar respostas articuladas e inteligentes aos desafios céticos que encontram nesses ambientes. Meu Deus, isso é muito Nós sério. temos que mudar essas estatísticas. Eu tenho Jesus. certeza que faremos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos encerrar então. Ora por nós, pastor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta
reunião, por este podcast. Obrigado, Senhor, pelo pastor Vagnão, pela sua missão, pelo que ele tem desempenhado aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também, Senhor. Obrigado, Pai, por essa equipe, por esse prédio, pelas pessoas que fazem parte desse projeto, fazem parte dessas estruturas aqui, que o Senhor possa prosperar todos para que possam avançar na tua missão, Senhor. Sim, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito que nos orienta, nos confronta quando precisamos ser confrontados, que caminha conosco. Obrigado, Senhor, por não apenas nos mostrar o caminho, mas caminhar conosco em direção ao lugar que devemos caminhar. Sim, obrigado, Pai, por Jesus Cristo, o Deus que vem à terra trazendo a divindade ao nosso meio, mas ao morrer, ressuscitar e ascender aos céus, leva a nossa humanidade de volta a Deus. Obrigado por essa ponte que é restabelecida em Jesus Cristo, em nome de quem todos aqui em uma só voz dizemos amém. Amém.